Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. Hoje o de número 289 no pós-jogo de Guarani 0, Palmeiras 0. E assim termina a primeira fase do Paulista, né? Muito obrigado sempre por todos os acessos, pela participação de vocês, participação no pré-jogo da última semana. Foi realmente muito legal. Muito obrigado por toda a participação de vocês, né? Bom, hoje acabou essa primeira fase, a gente tem um balanço para fazer dessa primeira fase, né? Um balanço que a gente vem fazendo parcialmente e agora a gente tem alguns diagnósticos para tirar. Acho que a partir de agora o campeonato acabou mesmo, apesar da Taça Independência, nós vamos ter aí um ou dois jogos adicionais aí talvez. Não se sabe ainda o formato dessa Taça Independência, nem exatamente quais são os participantes ainda, a ser definido. O Guarani termina essa primeira fase na listagem geral em 8º lugar, mas não é bem essa colocação do Guarani na disputa do campeonato geral, porque alguns times que ficaram na colocação geral atrás do Guarani estarão na segunda fase, né, na próxima fase do Campeonato Paulista. Portanto, vamos ter que terminar essa definição da Taça Independência, talvez passar a próxima fase do Paulista para ter exatamente a definição de quem vai disputar a Copa Independência, né? Bom, para nós o fato é que o Guarani vai participar, né? E esse torneio, essas partidas adicionais, nesse período de 40 dias aproximadamente, até o início do Campeonato Brasileiro, serve como um início de preparação para o Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo, nós temos a eleição no próximo domingo, onde define, ou pelo menos abre a porta, abre o cronômetro para que essa nova administração, esse novo presidente, contrate um novo técnico e contrate também os reforços para a Série B, né? Vai ter alguns desafios orçamentários, até porque a verba para a Série B não está absolutamente ainda definida, direitos de televisão, negociação com televisões, ainda essa questão ainda não está definida. Tem certeza, nós não temos a Copa do Brasil como receita, o que nós estamos dependendo é da receita do Campeonato Brasileiro a partir de agora. E nós vamos ter algumas dificuldades. O Guarani agora, nós vamos falar daqui a pouco de alguns nomes, possíveis candidatos a técnico e tudo mais, mas vamos falar essencialmente do jogo de hoje. No jogo de hoje, na escalação inicial, para mim, pelo menos, ficou claro que o Guarani entrou com uma formação cautelosa o suficiente, esperando que o Palmeiras, essa era a lógica, que o Palmeiras viria para cima porque tinha algo ainda a conquistar, ou garantir a colocação, a primeira colocação geral, e então para isso, sem depender de nenhum outro resultado, precisaria ganhar. Por isso o Guarani entrou cauteloso, entrou com o Alvarinho na lateral direito, não deixou nenhum dos laterais existentes, entrou com os dois laterais que o Guarani possui hoje, estavam no banco de reserva e não entraram. O Luciano Castan estava fora, então ele optou pelo Alan Santos. No meio de campo, em vez do Matheus Barbosa, ele jogou com o Enderson, que apesar de dizerem que ele não é um primeiro volante, me parece que ele tem uma característica um pouco mais pitbull, um pouco mais marcadora quando comparado com o Matheus Barbosa, então com isso, talvez tenha sido por isso a escolha dele. E lá na frente ele escolheu o Bruninho e não o Isaac com o Gênison, né? O resto basicamente foi mantido. E o Tony no gol, né? Bom, e o que nós vimos no primeiro tempo foi um Palmeiras ligeiramente, uma posse de bola um pouco maior que a do Guarani, mas o Guarani, num primeiro momento, levou mais perigo. Quando a gente faz o balanço, né, das oportunidades, o Guarani teve 3 oportunidades claras de gol, e o Palmeiras teve 3 também, não tão claras assim. O Guarani teve uma bola
logo aos 9 minutos com o Gênison na cara do gol, um lançamento enfiada do Giovani, né? Que foi absurdo ele perder aquele gol. Absurdo, 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 né? Teve uma chance com o Bruno José, que também perdeu, e o próprio Richard Hughes, depois de um escanteio lá, perdeu uma bola muito, muito boa também, que a gente poderia ter aberto o marcador. E teve ainda um gol perdido pelo Bruno José, mais gol ainda, mas que estava impedido, né? Então o Guarani se colocava bem, jogava bem, mas perdeu pelo menos 3 chances. Pelo menos 3 chances claríssimas de gol. Claríssimas de gol. O Palmeiras teve algumas chances, uma chance com um belo chute do que o Tony fez uma grande defesa, e lá no finalzinho do jogo ele estava mais assanhado ainda, teve mais algumas chances, né? Uma chance de cabeça, boa defesa do Tony de novo, tal. Acabou o primeiro tempo, o Bruno José sente uma contusão, é substituído pelo Rafael, ele opta pelo Rafael e não pelo Neilton, né? Que era uma coisa que a gente esperava que ele pudesse optar pelo Neilton em algum momento do jogo, mas ele opta pelo Rafael. O Rafael não fez grande partida. Mas mesmo assim, aos 15 minutos do segundo tempo, o Guarani teve grande chance numa jogada do Richard Rios pela ponta direita, uma jogada que ele faz sempre, ele vai à linha de fundo, dribla o lateral, entra na área e toca para o centroavante, que era o Gênison, que deu mais uma canelada. O Gênison definitivamente foi uma piada, não foi bem, né? E depois disso, eu não vi mais o Guarani renunciou a essa possibilidade, pelo menos de contra-ataque ou de fazer alguma coisa. O Palmeiras também não foi agudo nos seus ataques, mas teve 2 chances claríssimas, uma com o Rafael Veiga e uma com o Rony, absurdas, que normalmente não perderiam, e naquele momento, uma aos 20 minutos, outra aos 46, eu via Viola em caco totalmente, né? Não fizeram, o jogo terminou 0-0, o Palmeiras conseguiu o intento de ser o primeiro, porque o São Bernardo também perdeu o jogo dele para o Água Santa, e o Guarani ficou na mesma. O Guarani ficou aí em 8º, 9º lugar, que com a classificação final do Paulista, com a classificação dos times que estavam abaixo dele lá na frente, ele vai ficar em 9º, 10º. Então nós vamos ter que ver para o Guarani participar da Copa do Brasil ano que vem, vai ter que muita coisa alinhar, muitos astros aí se alinharem. Não é nada óbvio, nada óbvio. Bom, a partir de agora, então, o Guarani tem a Taça da Independência. E não, antes disso, vamos falar um pouquinho das individualidades, né? Que tem a ver com o próximo passo. Quer dizer, quem fica, quem não fica, quem renova, quem não renova. O Guarani fez boa partida aí no geral, nada que a gente tem que se orgulhar por ter empatado com o Palmeiras, mas teve algumas boas atuações. Atuações como do Giovanni Augusto, por exemplo, foram muito boas. Foi muito boa, né? Então, se alguém tinha dúvida que teria que renovar com o Giovanni Augusto, eu não vejo dúvida nenhuma. Hoje, em termos técnicos, do ponto de vista técnico, Giovanni e Richard Hughes talvez sejam os 2 melhores jogadores do Guarani, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista performance, o Bruno José na reta final, e eu vou mostrar isso com números, melhorou demais. Melhorou muito, né? Então, que é também um outro cara a ser renovado. Então, na minha opinião, tanto Bruno José quanto Giovanni Augusto já justificaram o interesse do Guarani de renovar. Ao contrário, Gênison, que vai ter o seu contrato terminando agora no meio do ano, é o tipo de jogador que eu não renovaria, principalmente porque nós já temos o Bruno Mendes. Isso não quer dizer que não precisamos de um segundo centroavante para o restante da temporada, mas o Gênison, com certeza, eu não renovaria. Não está em boa fase, já deu, já virou o fio, né? Mais do que o Nicolas Careca. Mas, então, se eu tivesse que... Mas como o dele já está, vai estar para a discussão da renovação já é agora, eu acho que está fácil a decisão, né? Então, dos jogadores de hoje, do time que jogou hoje, né?
as atuações individuais, as notas que eu dei para cada um. O Tony fez boa partida. O Tony, ao longo do jogo, fez pelo menos 3 grandes defesas. 2 no primeiro tempo, uma muito boa no segundo tempo também. Chute de fora da área, 2 delas chute de fora da área. Então, e uma cabeceada do Dudu. 7 para o Tony. Ele é muito melhor que o Kozlinski? Não acho isso. Acho que nós temos 2 goleiros muito parecidos, muito iguais, muito de performance muito parecida. Mas ele, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu, né, obteve essa titularidade. Ele jogou dos 12 jogos, ele jogou 7. Ele jogou mais que o Kozlinski. E teve uma média de notas melhor que a do Kozlinski. Então, se a gente for ainda querer ter algum critério a mais, acho que o Tony fez por merecer, né? Alvarinho, hoje, na função dele, que ele propuseram para ele, pediram a ele, eu acho que ele não foi mal. Foi uma das razoáveis partidas. Não vou dizer que é um excelente jogador e que precisa ficar desesperadamente, não, mas dou nota 6. A zaga do Guarani, composta hoje por Lucão e Alan Santos, não comprometeu. Não foi sensacional, mas não comprometeu. Eu nota 5,5 para cada um. 5,5 para o Lucão, 5,5 para o Alan Santos. Jamerson não fez uma partida, mas ainda não é aquele Jamerson da Série B do ano passado. Nota 5,5 para ele também. O Anderson, essa foi escolha do Moisés, né? O Anderson e não o Matheus Barbosa. De novo, repetindo, acho que apesar de falarem que ele é um segundo volante, o Anderson, ele jogou como um grande pitbull tentando marcar ali, compor a primeira volância, a cabeça de área, né? E não foi mal. Eu acho que fez razoável partida, 6. O Richard Hughes, de novo, é um dos expoentes técnicos do Guarani. Se vai ficar, se não vai ficar. Estamos falando agora de renovar até 2025, com certeza para subir a multa e tentar vender o cara. Tem vários interessados e, de novo, fez muito boa partida. 6,5 para ele. Giovanni Augusto, eu gostei muito do Giovanni Augusto, principalmente enquanto ele teve fôlego. No primeiro tempo ele fez muito boa partida, deu pelo menos 2 quase assistências, né? Preparou lançamentos importantes. 6 para o Giovanni Augusto e é um cara que nós temos que renovar com ele. Não é fácil a gente achar um 10 com a característica dele para disputar a Série B. Precisa de outro? Claro que precisa. Claro que precisa. Ele é um cara que, além de não ter condição física de aguentar todos os jogos, e muito menos os 90 minutos de todos os jogos, então nós vamos precisar de peça de reposição. Nós não temos um outro cara igual a ele. Nós não temos um Andrigo que a gente tinha quando tinha o Regis, por exemplo. Não tem, né? O Isaac não faz o mesmo papel dele. Bruno José, eu tenho falado para vocês, e cresceu demais. E vocês sabem que eu era um dos críticos dele. Então, a nota do Bruno José hoje é 6. Ele jogou só o primeiro tempo, depois machucou. Perdeu alguns gols que não poderia perder e tomou amarelo. Então, acho que 6 fica de bom tamanho o Bruno José. Mas ele fez uma reta final muito boa, né? Deixa eu até olhar aqui nas estatísticas do Bruno José. O Bruno José tem hoje... Vamos ver o número de participações. Bruno José participou de 9 partidas das 12. 9. Uma nota média de 5,8, uma das notas mais altas. Então, Richard Hughes e Bruno José são uma das notas médias mais altas dentre todas as participações. E ele participou de 9 em 12 jogos. Então, ele participou, ele esteve disponível na grande maioria dos jogos, 75% dos jogos, e mais do que isso, teve uma média nessa participação muito boa. De maneira especial na reta final. Acho que os 3, 4 últimos jogos aí, os 2 últimos, ele foi muito bem. Então, justifica renovar com o Bruno José? Justifica. Para a Série B, justifica. Hoje, por meritocracia, esse cara tem que ficar. Tá certo? Bom, além do Bruno José, Gênison é o próximo. Péssimo. Hoje a nota dele para mim é 4. 4. E com boa vontade. Porque definitivamente esse cara não está na vibe de ficar no Guarani e não vai ficar. Vai me surpreender demais se esse cara ficar para o Campeonato Brasileiro. Ele participou de 10 partidas, ou seja, ele entrou muito, porque praticamente ele não foi titular, e a nota média dele foi 4,8.
Então ele participou mais jogos que o Bruno José até, e teve uma nota média ponto abaixo do Bruno José. É fraco, foi muito mal, fez um gol só, né, nessas 10 partidas. Então, acho que o ciclo dele terminou no Guarani. Eu espero que tenha terminado no Guarani, né? Bruninho, de novo, um cara importante para compor. Hoje ele fez uma boa jogada logo no início, estava impedido, mas fez uma boa tentativa, sumiu do jogo. Não vi mais esse cara no jogo. 4,5. Então, Bruninho, eu acho que eu ficaria com o Bruninho ainda, é um cara para compor o elenco, mas foi muito mal hoje. Os caras que entraram, o primeiro que entrou foi o Rafael, foi a opção dele em jogar o Rafael no lugar do Bruno José, quando ele sentiu, não fez boa partida, nota 5, não entrou bem. Não entrou bem como entrou em outras partidas, não entrou bem como aquele jogo que ele fez o primeiro contra a Chapecoense, que eu vi com muito bons olhos a estreia dele contra a Chapecoense no último jogo da Série B. Mas hoje, realmente não foi bem não. 5. Além dele, entraram Nicolas Careca e Isaac. Nicolas Careca não foi bem, nem o Isaac. O Nicolas Careca acabou entrando no lugar do Gênison, né? E no Bruninho entrou o Isaac. Na verdade, foi o contrário, né? O Nicolas entrou no lugar do Bruninho e o Isaac no lugar do Gênison nas substituições. Por quê? Porque o Nicolas jogando pela esquerda. E não foi bem. Não foi bem. Perdeu um monte de bola, tentou fazer jogadas idiotas. Não foi bem o Nicolas Careca, 4,5 para ele. E o Isaac, acho que eu vi ele tocando na bola uma vez só. Apagadíssimo por um cara que entrou faltando 25 minutos para acabar o jogo. Quer dizer, ele ia jogar 25 minutos. Tá cansado? Não é possível, né? Então, 4,5 para ele também. No finalzinho, ele trocou os dois volantes, tirou o Anderson e Richard Rios e colocou Leandro Vilela e Matheus Barbosa para compor ali a defesa. Nenhum dos dois comprometeram, 5 e 5. Eu não entendi bem por que ele escolheu o Anderson e não o Matheus Barbosa, né? Primeiro que o Matheus Barbosa ele é um pouco mais segundo volante, tá bom? Acho ele um pouco mais técnico que o Anderson, mas talvez a minha explicação é que seja que o Anderson é um pouco mais mordedor, um pouco mais marcador. Então, os dois comprometeram, nota 5 cada um. Então, como eu vinha falando, o cara que mais jogou esse campeonato na primeira fase foi o Lucão, o zagueiro. Não digo uma surpresa, mas uma excelente performance. Ele e o Castão foram muito bem, principalmente ele jogou todos os jogos com uma média bem razoável de nota, tá? Com uma performance boa, portanto, 5,6, 5,58. Foi bem, fez um bom campeonato. Então, o Lucão é um dos destaques bons. O outro, como nós falamos, Richard Rios, Bruno José na reta final, né? E o Giovanni Augusto. Esses últimos 3 nós temos alguma coisa para resolver. Tem ou contrato para renovar, ou o Richard Rios também para renovar, para evitar que saia. Então, se a gente conseguir manter essa espinha dorsal com o Bruno José, Giovanni Augusto, Richard Rios e mais os que estão jogando, e mais a chegada do Bruno Mendes, acho que a gente tem como fazer a Série B importante, contratando um técnico, contratando alguns jogadores. Primeiro, eu vou começar pelos jogadores. Quem são essas posições carentes? Lateral direito, nós precisamos de pelo menos um. Pelo menos um. Por que pelo menos um? Porque o certo era 2. Porque os 2 aí não estão jogando. Hoje os 2 estavam no banco e não entraram. Só para você ter uma ideia. Então, o Diogo Matheus e o Lucas Marques não estão bem, mas nós vamos ter contrato com esses caras. Estou imaginando que tenha contrato com esses caras. Então, nós vamos ter que contratar pelo menos um e tentar fazer um desses outros 2 que ficaram jogar, né? Para ser opção. Um zagueiro nós vamos precisar porque, por exemplo, hoje a gente estava com o Titi no banco. O Alan Santos, o reserva, estava jogando, não jogou mal, não comprometeu, mas talvez um zagueiro nós vamos necessitar, né? Um primeiro volante nós vamos precisar. Teoricamente nós não temos, só temos o Leandro Vilela, né? E um meia para substituir o Giovanni Augusto, isso com certeza. Além de um centroavante, principalmente se o Gênesis não ficar. Então, reserva para
Bruno Mendes? Nós temos algumas peças. O Neilton também, o Neilton teve muito menos participações, muito menos minutagem. Ele participou em 5 jogos, o Neilton, só ele fez 2 gols. O Neilton é a melhor média de gols do Guarani marcados. Ele fez 0,4 gols por partida. Portanto, é um outro cara que a gente tem que explorar mais. Então, hoje, a gente teria um time A para jogar a Série B, né? Mas nós precisamos reforçar em quase todos os setores. Em quase todos os setores. Quem que vai escolher esses reforços? O ideal seria o novo técnico. E para essa discussão do novo técnico, é uma discussão enorme. Alguns torcedores são a favor de manter o Moisés Moura. Então, gente, não vamos entrar nesse sonho, nesse devaneio. Esquece. O Moisés, de fato, não foi mal na performance nos duas partidas à frente do Guarani, mas eu mantenho a minha opinião de que eu acho que ele não é o cara para levar esse time do Guarani, que teve uma performance ruim no Paulista, o acesso à Série A. Mesmo que tivesse feito uma boa campanha. Se tivesse feito uma boa campanha, o Mozart estava aí ainda, né? O Guarani teve 14 pontos em 12 jogos. É um aproveitamento de menos de 39%. Né? Marcamos 14 gols e tomamos 14. Então é muito pouco para um time que quer subir, que quer ser promovido para a Série A do brasileiro. Né? Nós precisamos de um técnico mais experiente. Alguém falando, mas quem que você traria? Nós temos alguns nomes, né? Eu acho que tem alguns caras que poderiam vir ajudar. O Loser, que me parece que está empregado, não sei quão bem empregado ele está. Humberto Loser é um bom nome. O Barrocas, na minha opinião, é um bom nome, né? O Ventura, Jair Ventura, na minha opinião, é um bom nome. Esses 3 caras com um pouco mais de, né, base. Muita gente falando sobre o Márcio Zanardi, que é o técnico do São Bernardo. Eu acho que ele é muito cedo ainda para ele. Claro, ele tem serviços confirmados no São Bernardo bons, mas não tem muito mais que isso. Não é muito diferente do que os técnicos que a gente teve até agora, não, né? Eu acho que é um pouco cedo para ele, na minha opinião. O Felipe Conceição, eu gosto do nome, mas eu acho que o Felipe Conceição é um cara que está fora do circuito aí, sei lá por quê. Sei lá por quê. Então, temos que ter cuidado com isso. E aí, o resto são nomes que seriam apostas do tamanho dos que estavam aí até agora. Então, na minha opinião, eu, como escolha, gosto dos 3 primeiros nomes que falei e do Zanardi para a gente esperar. Dependendo de quem é a eleição, pode até ser que comecem a cogitar, sussurrar nomes como o Carpini. Eu não traria o Carpini, né? Não é um nome do meu gosto, mas isso é de cada um. E é isso, gente. Então nós temos que esperar algumas conclusões, esperar o que vem de definições do Troféu Independência, mais as eleições do Guarani, para que a gente tenha novas definições para os próximos passos do Guarani ao longo deste ano. Né? Acho que dá para a gente fazer um bom time. Hoje o resultado não foi ruim, mas não dá para animar, não dá para a gente ter orgulho, bater no peito que nós estamos bem para caramba, não dá, né? Acho que tem um trabalho grande para ser feito, mas com potencial de poder arrumar o Guarani para a Série B, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Vamos ver quando aí, ou antes das eleições, com mais alguma entrevista com o candidato, ou mesmo antes do próximo jogo da Taça Independência, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom fim de final de semana, até mais!